Sempre vi minhas tatuagens como parte de mim, marcas que contavam a história da minha vida. Algumas boas, outras nem tanto, mas todas tinham significado. Minha primeira foi um ato de rebeldia, algo que fiz nos meus 20 e poucos anos para provar a mim mesmo que eu estava no controle. Era um desenho simples, pequeno no braço, mas depois disso não parei mais. Com o passar dos anos, meu corpo virou uma tela. Cada tatuagem tinha um motivo, um símbolo de força depois de um término doloroso, uma homenagem a alguém que eu havia perdido ou simplesmente algo que achei bonito. Algumas refletiam crenças que já tive, símbolos orientais, runas antigas, marcas que escolhi sem entender muito bem a origem, mas nunca me preocupei com isso. Para mim, eram apenas arte. Nunca fui religioso. Cresci ouvindo minha mãe falar de fé, indo à igreja quando criança, escutando sermões sobre céu, inferno e salvação. Mas para mim eram apenas regras feitas para controlar as pessoas. Eu tinha minhas próprias verdades, e nelas, Deus era um pensamento distante. Não me considerava uma pessoa ruim. Trabalhava duro, cuidava de quem estava ao meu redor e evitava problemas. Pelo menos na maior parte do tempo. Minhas tatuagens, meu jeito de viver, tudo isso era apenas parte de quem eu era. Até aquela noite. Era para ser uma noite comum. Saí com alguns amigos, conversamos, rimos de histórias do passado, relembramos nossas loucuras da juventude. Eu não estava bêbado, apenas relaxado, aproveitando o momento. Sentia-me bem, leve. Então, aconteceu. Caminhava em direção ao meu carro quando, de repente, uma dor esmagadora atravessou meu peito. Era como se uma lâmina estivesse sendo cravada no meu coração. O mundo girou, minhas pernas fraquejaram. Agarrei o peito, tentando respirar. Ouvi vozes distantes, alguém gritou meu nome, mas tudo começou a sumir. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo invisível me puxasse para longe do meu próprio corpo. Vi meus amigos correndo em minha direção. Vi meu corpo caindo no chão, mas eu já não estava mais ali. No começo só havia escuridão. Pensei que fosse um sonho, que tudo não passava de... A princípio, achei que fosse um delírio causado pela dor, mas era real demais. Tentei me mover, mas não tinha mais um corpo. Eu ainda pensava, ainda sentia, mas de um jeito diferente, como se estivesse separado de tudo o que eu conhecia. Foi então que percebi que a escuridão ao meu redor não era apenas vazio, ela se movia. No começo, não entendi. Era como estar submerso, mas sem sentir peso. A escuridão pulsava, se retorcia, se espalhava. Havia algo ali. E foi nesse momento que senti uma presença. Não era calorosa, nem acolhedora. Era algo que observava. No início, era apenas um sussurro distante, mas se tornou mais forte. Eu não estava sozinho. Um frio profundo tomou conta de mim. Nunca fui o tipo de pessoa que temia o desconhecido. Sempre me considerei alguém forte, pronto para encarar qualquer coisa. Mas aquilo era diferente. Algo estava vindo na minha direção. Tentei me virar, ou pelo menos tive essa sensação, já que não tinha um corpo. Foi quando os vi. Sombras, não apenas escuridão, mas formas dentro dela. Elas se moviam, borradas, me observando. Então avançaram, vieram rápido. Tentei gritar, correr, qualquer coisa, mas eu estava preso. Sem voz, sem corpo, sem saída. E à medida que se aproximavam, um terror absoluto tomou conta de mim. Um medo como nunca senti antes. Não era apenas o medo do desconhecido. No fundo, eu sabia. Eles estavam esperando por mim. Eles me conheciam e eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, que não estavam ali para me ajudar. Foi então que ouvi. Uma voz ecoou. Não vinha deles nem de lugar nenhum. Você está marcado. As palavras soaram como um trovão dentro de mim. Marcado? Não entendi. Sempre achei que tatuagens eram apenas desenhos, uma forma de expressão, uma maneira de contar minha história. Mas quando aquelas figuras na escuridão se aproximaram ainda mais, senti o peso da verdade. A presença delas ficou mais forte, mais densa. Eu tinha sido marcado, não pela tinta na minha pele, mas por algo muito maior, algo que eu nunca havia enxergado antes. Um peso pressionou minha alma, invisível, mas inegavelmente real. E então veio a luz, forte, cega, pura. Uma luz intensa explodiu na escuridão. As sombras gritaram, se afastaram, fugiram como se fossem consumidas por algo maior. E então eu senti uma presença, forte, imponente, impossível de negar. Era calorosa, mas ao mesmo tempo avassaladora. A escuridão não apenas recuou,
Ela desapareceu por completo, e de repente eu não estava mais no vazio. Eu estava em outro lugar, um lugar sagrado. Diante de mim, envolto em uma luz que minha mente mal conseguia compreender, estava Jesus Cristo. Meu corpo ficou suspenso, como se eu estivesse flutuando, e então olhei para baixo. A cena era caótica. Os paramédicos trabalhavam rápido, falando números e termos médicos que eu não entendia. Meu peito subia e descia de forma estranha, enquanto um deles pressionava as mãos contra mim, tentando trazer-me de volta. Outro segurava um desfibrilador, pronto para descarregar uma carga elétrica. Eu deveria estar assustado, deveria sentir alguma coisa, mas não sentia nada. Apenas um vazio, uma desconexão. Era como assistir a um filme, como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. Vi meu próprio rosto, pálido, sem vida, com a boca entreaberta. Meu braço coberto por tatuagens cujos significados eu há muito esquecera, pendia inerte ao lado da maca. Nada parecia real. Tentei falar, tentei me mover, tentei fazer qualquer coisa para avisá-los que eu ainda estava ali, mas não havia voz, não havia mãos, não havia corpo. Então, tudo mudou. Uma força invisível, porém inescapável, me puxou. No começo, foi um leve empurrão, como uma correnteza suave. Mas, em segundos, tornou-se algo avassalador. Eu estava sendo arrastado para algum lugar. Lutei contra aquilo, tentei resistir, mas não havia chão para pisar, nada para segurar. Estava sendo arrancado dali, levado para longe do hospital, longe do meu corpo, longe de tudo o que conhecia. O mundo ao meu redor começou a se distorcer. Os sons dos médicos sumiram como se fossem apenas um eco distante. Tudo desmoronou em pura escuridão. O medo me atingiu como uma onda. Me debati, tentei escapar, mas não havia para onde ir. E então percebi, eu não estava simplesmente caindo, estava sendo levado. A escuridão ao meu redor não era apenas ausência de luz, ela era algo vivo, se movia pesada, sufocante, pressionando-se contra mim. O ar, se é que aquilo podia ser chamado de ar, tornou-se frio, denso, carregado de algo indescritível. E foi aí que ouvi sussurros. No início, baixos, quase imperceptíveis. Depois, foram ficando mais fortes, se sobrepondo, como vozes murmurando em uma língua que eu não compreendia. Algumas eram roucas, profundas. Outras sibilavam, afiadas como lâminas. E naquele momento, percebi que eu estava indo para um lugar onde nunca deveria estar. As vozes sussurravam, algumas roucas e profundas, outras agudas e cortantes, quase debochadas. Elas não eram aleatórias, eram direcionadas a mim. Na escuridão, formas começaram a surgir, tomando forma a partir do vazio que se movia ao meu redor. Eram figuras sombrias, que eu não conseguia ver rostos. Apenas olhos frios, vazios, que me observavam com uma fome que fez minha alma estremecer. Eles estavam esperando, por mim. Uma delas avançou. Sua simples presença enviou uma onda de pavor tão intensa que, se eu ainda tivesse pulmões, teria gritado. Sua mão se estendeu em minha direção, dedos longos, contorcendo-se de um jeito que parecia errado, como se dobrassem em ângulos impossíveis. E então, uma voz ecoou dentro da minha mente. Você está marcado. De repente, uma lembrança me atingiu como um raio. Minhas tatuagens, a tinta na minha pele. Era isso que eles queriam dizer. Minha mente disparou, tentando entender, tentando encontrar lógica em algo que simplesmente não fazia sentido. A figura se aproximou ainda mais e, nesse momento, senti algo diferente. Um peso, uma sensação esmagadora de estar sendo preso por correntes invisíveis. Algo me segurava, não fisicamente, mas espiritualmente. Nunca fui supersticioso. Sempre ri das pessoas que falavam sobre espíritos, forças ocultas, coisas que não podiam ser explicadas pela ciência. Mas ali, naquele lugar, não havia mais dúvidas. Eu estava no mundo deles agora. Os sussurros aumentaram. As figuras se multiplicaram. Eles estavam cada vez mais perto. Me debati, tentei fugir, mas a força deles era avassaladora. Meu pensamento gritava de terror. Era esse o meu destino? Era para lá que minha vida havia me levado? Então, quando a primeira mão estava prestes a me agarrar, uma luz explodiu na escuridão. Mas não era qualquer luz. Era diferente, forte, pura, incontrolável. Não era apenas claridade, era autoridade. A escuridão não recuou, ela fugiu. Os sussurros se transformaram em gritos. As sombras se contorceram de agonia, distorcidas pela luz que agora inundava o vazio.
As correntes que me prendiam se despedaçaram, como se nunca tivessem existido. A presença que tentava me arrastar perdeu sua força, e no meio daquela luz, algo muito maior do que eu poderia imaginar se revelava. Eu estava diante do que nunca acreditei, e naquele momento tudo mudou. A luz era intensa, impossível de ser ignorada. No começo eu mal conseguia compreender o que estava vendo. Não era apenas luz, era vida, era justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Era tudo o que eu passei a vida rejeitando, tudo o que ignorei, tudo o que me recusei a reconhecer. E agora estava diante de mim. As sombras gritaram e recuaram, fugindo de algo muito maior do que elas. As figuras que, momentos antes, estavam prestes a me agarrar simplesmente desapareceram diante da presença daquele que agora estava ali. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia e não queria. Naquele instante, eu sabia exatamente quem ele era. E pela primeira vez na minha vida, entendi o que era ser verdadeiramente pequeno diante de algo infinitamente maior. Eu estava diante de Jesus Cristo. A luz estava em todos os lugares, consumindo cada sombra, cada resquício da escuridão que tentara me levar. Eu fiquei ali, se é que ficar fosse o termo certo, completamente tomado pela sua presença. Mas não era apenas o brilho que me deixava sem fôlego. Eu sentia sua presença antes mesmo de vê-lo. Uma força tão imensa que fazia cada parte do meu ser tremer. Era algo tão vasto, mas ao mesmo tempo tão próximo que me envolvia por completo. Era mais do que luz, mais do que calor. Era como se eu estivesse no centro da força que mantém todo o universo unido. E então eu o vi. Ele não era apenas uma figura, não era apenas um homem. Ele era a verdade. E seus olhos, eu nunca vou esquecer os seus olhos. Eles não apenas olhavam para mim, eles me atravessavam. Viram tudo, cada pensamento, cada erro. Cada momento da minha vida estava ali, exposto diante dele. Pela primeira vez não havia mais onde me esconder. Sem desculpas, sem distrações, sem justificativas. Passei anos me convencendo de que era uma boa pessoa, de que minha vida me pertencia e eu podia vivê-la do meu jeito. Mas ali, diante dele, a verdade veio como um choque. E a verdade era que eu estava cego. Um peso enorme caiu sobre mim, mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Não dava para fugir. Cada decisão impensada, cada atitude arrogante, cada momento em que eu o rejeitei, tratando-o apenas como uma ideia distante, tudo isso desabou sobre mim. Eu queria cair de joelhos, eu queria falar, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não conseguia. Me sentia pequeno, indigno e ao mesmo tempo sentia amor. Não o amor que eu conhecia na terra. Não um amor passageiro, condicional, cheio de falhas humanas. Era algo maior. Era um amor que não desistia, que me via completamente e ainda assim me chamava para perto. E naquele instante eu entendi. Nada mais seria o mesmo. Era diferente. Não ignorava os meus erros, os reconhecia. Jesus via tudo como realmente era, mas não se afastava. Ele sabia tudo sobre mim e mesmo assim permanecia ali. O peso dos meus próprios fracassos me esmagava. Eu queria falar, me justificar, mas o que eu poderia dizer? Que eu não sabia, que eu não entendia, que eu achava que fé era apenas uma tradição. Ele não precisava de explicações. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, ele levantou a mão. A realidade ao meu redor mudou. Eu já não estava mais ali. A luz intensa se dissipou o suficiente para que eu enxergasse algo diferente. Era uma visão. Jesus estava me mostrando algo. O que vi a seguir me atingiu profundamente. A visão se abriu diante de mim, não como uma lembrança, mas como se eu realmente estivesse lá. Eu via, ouvia, sentia tudo, ainda que meu corpo não estivesse presente. Era como se eu tivesse sido transportado no tempo, testemunhando acontecimentos que jamais presenciei, mas que eram completamente reais. O primeiro cenário era um deserto vasto, areia dourada se estendendo em todas as direções. Pessoas antigas caminhavam diante de mim. Seus corpos eram marcados com símbolos detalhados, padrões sagrados gravados em suas peles, com traços precisos e intencionais. Mas aqueles desenhos não eram apenas decoração. Eu podia sentir. Havia poder naquelas marcas. Algumas brilhavam, emanando uma energia invisível. Outras, mais escuras, pulsavam com algo muito mais sombrio. Foi nesse momento que compreendi. Aquelas marcas não eram apenas físicas, eram espirituais. Continuei observando.
Vi um grupo de homens ajoelhados diante de uma figura imponente, um sacerdote de uma civilização esquecida. Eles estendiam os braços, enquanto o sacerdote entoava palavras misteriosas. Então, os símbolos começaram a surgir em suas peles. Mas não era tinta, era algo diferente, algo invisível, algo que os prendia. E então, aconteceu. No instante em que os símbolos foram traçados sobre suas peles, o mundo espiritual reagiu. Forças ocultas, invisíveis aos olhos humanos, se moveram. Para alguns vi algo incrível. Uma proteção os envolvia, como se uma força divina os guardasse, os ligando a algo muito maior do que eles mesmos. Mas para outros, o momento em que a marca tocava sua pele, algo nas trevas despertava. Sombras se agitaram, figuras sinistras surgiram, e então entendi. Nem todas as marcas eram bênçãos. A visão continuou. Eu vi as sombras se movendo ao redor dos homens, se prendendo às marcas em suas peles. Alguns estremeciam, os rostos mudando de expressão, como se algo invisível tivesse se apoderado deles. Eles não faziam ideia do que tinham acabado de fazer. E então, tudo fez sentido. Isso acontecia desde o princípio. Tatuagens sempre tiveram um significado espiritual. Nunca foram apenas arte, nunca foram apenas uma forma de expressão. Eram um idioma, um símbolo de pertencimento. A cena mudou. Agora, eu estava em outro tempo, outro lugar, um campo de batalha antigo. Guerreiros se preparavam para a guerra, marcando seus corpos com símbolos, rezando para divindades que mal compreendiam. Algumas dessas marcas os protegiam, outras os prendiam a forças que sequer imaginavam. Vi sacerdotes, líderes espirituais e governantes ao longo da história. Seus corpos eram cobertos por marcas que os conectavam a algo maior. Algumas representavam o divino, outras eram aterrorizantes, e não eram apenas para os vivos. Vi corpos sendo enterrados com inscrições sagradas, gravadas para garantir que suas almas fossem levadas para um destino específico no além. Vi culturas inteiras marcando seus próprios povos, sem perceber que estavam ligando suas almas a pactos antigos, acordos que nunca escolheram. A visão mudou novamente. Dessa vez, eu estava no presente. As cidades brilhavam com luzes intensas, prédios altos, ruas lotadas, e as tatuagens estavam em todos os lugares. Mas agora, as pessoas não enxergavam mais o significado delas. Vi gente sentada em estúdios de tatuagem, folheando catálogos de desenhos, escolhendo símbolos apenas porque eram bonitos, porque estavam na moda, porque celebridades os tinham. Eles não faziam ideia do que estavam marcando em seus corpos. Então vi um homem tatuando uma serpente no braço. No exato momento em que a agulha tocou sua pele, algo se moveu, uma sombra. Ela se aproximou e se prendeu a ele. Não foi como em filmes de terror. Não houve possessão dramática, mas algo sussurrou, algo se agarrou a ele, ganhou acesso. Vi uma mulher tatuando um símbolo antigo nas costas, um desenho que séculos antes era usado em rituais espirituais. Ela não sabia. Riu com as amigas admirando a tatuagem no espelho. Ela não viu o que eu vi. No momento em que a tatuagem foi finalizada, algo se conectou a ela, uma presença invisível, observando, esperando. Meu estômago revirou. Pessoas estavam sendo marcadas sem perceber. A ignorância era a pior parte. Elas não sabiam que estavam abrindo portas. Não sabiam que estavam permitindo algo em suas vidas. E era exatamente isso que o inimigo queria. Vi forças espirituais se alimentando dessa ilusão. Essas presenças não forçavam ninguém. Elas não precisavam. Elas esperavam ser convidadas. E a verdade agora estava diante de mim. A revelação era clara. Muitas dessas marcas eram convites, nem todas. Algumas tatuagens eram neutras, outras sagradas, símbolos de dedicação a Deus, marcas de proteção e resistência espiritual, mas eram raras. O mundo distorceu o verdadeiro significado das tatuagens, normalizou, fez com que parecessem algo sem importância, apenas estética, mas isso nunca foi verdade. O significado nunca desapareceu. As pessoas apenas pararam de acreditar que ele importava. O inimigo não precisava tomar o controle à força. Ele não precisava obrigar ninguém. Ele apenas convenceu as pessoas a aceitarem. Meu coração acelerou ao ver as multidões seguindo suas rotinas, sem a menor consciência do que carregavam em seus corpos. Algumas marcas eram inofensivas, outras não. Algumas pessoas estavam ligadas a algo sem nem mesmo acreditar nisso.
E então vi algo ainda pior. O próximo passo. As tatuagens não seriam mais algo pessoal. O mundo caminhava para um sistema global, onde símbolos não seriam mais opcionais. Eles seriam exigidos. Meu espírito estremeceu ao ver o que estava por vir. E então a visão terminou. Me vi de volta diante de Jesus. Eu estava abalado, sem palavras. Ele me olhou e disse com simplicidade: "Agora você entende." Eu fiquei imóvel. Minha mente ainda tentava processar tudo o que tinha visto. As palavras de Jesus não eram apenas som, eram verdade. Uma verdade indiscutível. Passei a vida achando que tatuagens eram apenas uma forma de expressão, uma maneira de contar minha história. Agora eu via o que realmente eram. Elas sempre tiveram significado. Eram contratos, declarações no mundo espiritual. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca imaginei que o que estava marcado em minha pele poderia significar algo muito maior do que eu pretendia. Mas agora não havia como negar. Jesus ergueu a mão novamente. Outra visão se abriu diante de mim. Vi pessoas de todas as idades. Jovens, idosos, homens, mulheres, pobres, ricos, todos marcados. Alguns traziam símbolos que brilhavam levemente, como um selo de proteção, mas outros pulsavam com algo muito mais sombrio. E o pior, eles não faziam ideia do que carregavam. A batalha era invisível. Pessoas lutavam contra fardos que não conseguiam ver. Vícios, depressão, ansiedade, raiva. Elas não percebiam que algo as prendia. Vi um jovem sentado em seu apartamento, a cabeça entre as mãos, tremendo de abstinência. Seus braços estavam cobertos de tatuagens, símbolos de caos, destruição, rebeldia. Ele achava que eram inofensivos, apenas parte de quem ele era. Mas eu via além. Havia sombras ao seu redor, se alimentando dele. Vi uma mulher sozinha em seu carro, soluçando enquanto apertava o volante com tanta força que seus dedos estavam brancos. Mais um relacionamento fracassado. Mais uma vez, seu coração em pedaços. Seus braços traziam frases de autoconfiança, símbolos de amor e paixão. Mas por baixo disso, eu vi algo mais. Um peso invisível. Uma ligação que ela nem sabia que existia. Ela achava que era apenas azar no amor, que nunca encontraria alguém que a valorizasse. Mas algo vinha sussurrando mentiras em sua mente por anos, dizendo que ela não era digna. Virei para outro lado e vi ainda mais. Pessoas presas a coisas que nunca escolheram conscientemente. Vi o momento exato em que a agulha tocava a pele. Algo acontecia no mundo espiritual. Nem todas essas marcas eram escolhidas livremente. Algumas eram influenciadas. Sussurros, sugestões. Uma atração inexplicável por um certo desenho, um certo símbolo. As pessoas achavam que estavam apenas escolhendo algo bonito, algo único. Mas a ideia já havia sido plantada muito antes. Jesus falou. Sua voz carregava um peso que me fez estremecer. Nem todas as marcas são ruins, mas muitas carregam mais do que você imagina. Olhei de novo. Vi um homem ajoelhado em oração. Seus braços estavam cobertos de tatuagens, mas essas eram diferentes. Elas brilhavam, carregavam algo sagrado. Vi anjos ao seu redor vigiando-o. Suas tatuagens não eram correntes, eram declarações, compromisso, fé. Jesus continuou. O inimigo distorce tudo. Ele não cria, apenas corrompe. Vi como tudo aconteceu. Houve um tempo em que essas marcas eram símbolos de aliança, proteção, conexão com Deus. Com o passar dos anos, esse significado foi alterado. O mundo passou a acreditar que tatuagens eram apenas tinta, sem importância, sem valor. E na ignorância, o inimigo encontrou liberdade para agir. Então Jesus me mostrou algo que fez meu estômago revirar. Algumas dessas marcas não eram apenas pessoais, eram convites. Vi pessoas tatuando símbolos de divindades antigas, acreditando que estavam apenas celebrando a história, abraçando uma cultura. Mas assim que a agulha tocava a pele, algo acontecia. Algo as reclamava. Elas não viam, mas eu vi. Algumas pessoas escolhiam símbolos apenas pela estética, sem perceber que estavam selando um acordo invisível. Não assinavam um contrato. Não precisavam. A tatuagem era o contrato. Vi um homem sentado na cadeira de um estúdio, rindo com os amigos, escolhendo um desenho sombrio para seu braço. No instante em que o tatuador terminou, algo mudou. Ele piscou algumas vezes, sacudiu levemente a cabeça, como se um pensamento tivesse surgido do nada. Ignorou, mas eu vi o que ele não conseguia ver. Uma presença sutil, paciente,
esperando. Alguns achavam que estavam apenas expressando quem eram. Outros sabiam exatamente o que estavam fazendo. Vi músicos, celebridades, influenciadores, pessoas com milhões de seguidores tatuando símbolos com significados antigos e profundos. Eles os exibiam, tornando-os populares. E os fãs copiavam, se marcavam sem saber, se ligavam a algo que nunca questionariam. Então, vi algo ainda pior. As tatuagens não estavam apenas ligando pessoas a algo invisível. Elas estavam preparando o caminho para algo maior. Virei para Jesus, minha voz tremia. E aonde isso está levando? Ele me olhou e em seus olhos havia tristeza, a marca final. E então eu entendi. O mundo estava sendo condicionado. As marcas estavam sendo normalizadas, esvaziadas de significado espiritual. Assim, quando a verdadeira chegasse, ninguém questionaria. Senti o peso dessa verdade caindo sobre mim. As tatuagens eram apenas o começo. O mundo estava sendo conduzido a algo muito mais sombrio. E a maioria das pessoas jamais perceberia. A visão mudou novamente. Agora eu estava em um lugar diferente de tudo o que havia visto antes. Sem caos, sem confusão, sem sombras espreitando. Ali, tudo era ordem, perfeito, inabalável. Jesus estava ao meu lado. Sua presença era firme. Ele observava a cena diante de nós. Então, me virei para olhar e senti o peso do que estava vendo. Havia duas multidões. De um lado, vi os que carregavam uma marca. Não era uma tatuagem, não era tinta. Era algo maior, um selo divino. Eles não escolheram esse símbolo de um catálogo. Não pediram para colocá-lo em seus corpos. Foi concedido a eles. E brilhava, como se estivesse gravado em sua própria essência. Um sinal de proteção. Uma marca que mostrava que pertenciam a algo infinitamente maior. Eles pareciam diferentes, não na aparência, mas na presença. Nos olhos deles havia paz, uma certeza inabalável. Eles estavam firmes, eram inquebráveis, não tinham medo. Então, me virei para ver o outro grupo. E ali, a diferença era clara. O destino estava selado. Naquele instante eu senti a diferença. Havia algo errado. O ar ao redor deles era pesado, denso, como se uma força invisível os oprimisse. E eles também carregavam uma marca, mas era diferente, sombria, distorcida. A primeira irradiava proteção, essa os prendia. E os olhos deles contavam a história. Antes mesmo que eu pudesse processar o que estava vendo, eu entendi. Eles estavam presos. Alguns tinham expressões de arrogância, orgulho, a certeza absoluta de que tinham feito a escolha certa. Não percebiam que estavam escravizados, mas outros sabiam. Eu via em seus rostos o medo, o arrependimento. Alguns tentavam desesperadamente arrancar a marca, arranhavam a própria pele tentando removê-la, mas não saía. Era permanente. Me virei para Jesus. Minha voz saiu quase num sussurro. O que estou vendo? Sua resposta veio como um trovão. A escolha que dividirá o mundo. Voltei meu olhar para a visão e tudo fez sentido. Isso nunca foi apenas sobre tatuagens. Nunca foi apenas sobre autoexpressão. Era sobre lealdade. O inimigo preparou esse momento por séculos. Tornou as marcas normais. Transformou-as em tendência, moda, identidade pessoal. E por quê? Porque, quando a última marca chegasse, ninguém questionaria. Vi pessoas sendo apresentadas à escolha. Muitos aceitavam a marca sem hesitar. Acreditavam ser a chave para uma vida melhor. Um símbolo de união, progresso, poder. A recebiam com orgulho, sem entender o que realmente estavam fazendo. Mas outros hesitavam. Sentiam um incômodo profundo na alma. Uma voz dentro deles dizia que aquilo estava errado. Eles sabiam, de alguma forma, que aceitar aquela marca significava perder algo precioso. E então, vi o preço da recusa. Aqueles que rejeitavam a marca eram isolados, eram banidos, eram perseguidos, rotulados como ameaças ao progresso. Alguns eram caçados, privados de seus direitos. Outros eram mortos. Mas apesar de tudo, eles permaneciam firmes, não se curvavam. Porque eles carregavam um outro selo, o selo de Deus. E nos olhos deles não havia medo, eles não vacilaram. Escolheram a verdade em vez da ilusão. Senti minha alma estremecer sob o peso do que estava vendo. Jesus me olhou, sua voz firme. Chegará um tempo em que cada pessoa precisará escolher. Engoli seco. E a maioria escolherá errado. Ele assentiu, tristeza nos olhos, porque já foram condicionados a isso. Olhei para os meus braços, cobertos de tatuagens. Pela primeira vez,
Senti o peso delas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Cada marca carregava um significado. Algumas eram símbolos de identidade, outras, correntes invisíveis. E o inimigo passou séculos garantindo que as pessoas não percebessem a diferença. Me virei para Jesus tomado pelo desespero. Como eu aviso eles? Seus olhos atravessaram minha alma de uma forma que nunca senti antes. Você precisa dizer a verdade, antes que seja tarde demais. Então, fui puxado. Uma força me arrancou da visão. Meu peito apertou. Eu não estava pronto para partir, mas meu tempo ali havia acabado. E enquanto era arrastado de volta, vi o momento final, o instante em que o mundo teria que decidir. Aceitar a marca do engano ou carregar o selo de Deus. E eu sabia, a maioria escolheria errado. O impacto do que eu havia testemunhado pesava em minha alma como um fardo esmagador. A escolha estava ali, mas o mundo nem sabia que havia uma escolha a ser feita. Pessoas caminhavam cegas, sem perceber que estavam caindo em uma armadilha preparada ao longo de séculos. Jesus me mostrou a verdade antes que fosse tarde demais. Sua voz soou dentro de mim, firme, inabalável. Eles foram enganados. Uma nova visão se abriu diante de mim. O mundo atual. Vi pessoas em estúdios de tatuagem, folheando catálogos, apontando para desenhos que achavam bonitos. Nunca se perguntavam o que significavam. Muitos escolhiam símbolos que não entendiam. Marcas antigas, esquecidas pelo tempo, mas cujo significado ainda existia no mundo espiritual. Outros tatuavam palavras e frases que, há séculos, faziam parte de rituais ocultos. Nenhum deles sabia, mas eu via o que eles não podiam ver. O momento em que a tinta tocava a pele, o instante em que o desenho era finalizado. Algo mudava. O mundo espiritual reagia. Era sutil, quase imperceptível. Mas um fio invisível se conectava a eles, e esse fio os puxava, os prendia, sussurrava. Então, Jesus me mostrou algo ainda pior, e meu coração disparou. A tecnologia avançou. As marcas não eram mais apenas tinta. Agora eram digitais, biométricas, implantadas sob a pele. As pessoas as aceitavam sem questionar, convencidas de que representavam progresso. Identificação, registros médicos, acesso a serviços, tudo atrelado a um único sinal. No começo, era opcional, uma conveniência, uma escolha. Então, deixou de ser. Vi pessoas sendo barradas em lojas, bancos, hospitais, porque não tinham a marca. Vi governos dizendo a seus cidadãos que era necessária, que os protegeria, que traria unidade e facilitaria a vida. A maioria não hesitou. Se alinharam em filas, prontos para recebê-la. Vi influenciadores, celebridades, pessoas de poder exibindo a marca com orgulho, dizendo ao mundo que era o futuro. As crianças nasceram em um mundo onde isso era normal. Nunca conheceram uma realidade sem essa marca. Até mesmo igrejas, sim, até igrejas. Vi pastores dizendo de seus púlpitos que não havia nada de errado nisso, que não era algo espiritual, apenas parte do mundo moderno. Mas então, vi o que acontecia no exato momento em que as pessoas a recebiam. Algo as reclamava. Não era imediato. Elas não gritavam. Não caíam no chão. Mas algo mudava. Uma porta se fechava. Um fio invisível era cortado. Uma conexão era perdida. Elas não conseguiam mais ouvir Deus. Não porque ele parou de falar, mas porque perderam a capacidade de escutá-lo. Me virei para Jesus, minha voz tremia. Essa é a marca final. Ele me olhou. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Não, isso é apenas o começo. Um arrepio percorreu meu corpo. Se isso era só preparação, o que seria a verdadeira marca? A visão mudou. Vi algo ainda mais assustador. O momento em que o mundo receberia a última marca. Não apenas sobre tecnologia, não apenas sobre acesso. Era um símbolo de lealdade. O mundo estava mergulhado no caos. Guerra, fome, colapso econômico. Pessoas desesperadas por ordem, por paz, por algo em que acreditar. E então, um líder surgiu. Um sistema foi estabelecido e a marca se tornou obrigatória. Vi pessoas a aceitando, acreditando ser sua única opção, e então a visão escureceu. O mundo estava selado, alguns recusaram, e o que aconteceu com eles? Foram excluídos, sem acesso à comida, sem abrigo, sem lugar na sociedade. Vi famílias sendo separadas, pais forçados a escolher entre alimentar seus filhos famintos ou permanecer fiéis à sua fé. Vi pessoas aceitando a marca acreditando que era apenas um símbolo,
apenas um passo para um mundo melhor. E vi outras, com os olhos cheios de medo, olhando para o céu e recusando. Jesus me olhou. Chegará o tempo em que todos terão que escolher. Engoli seco, e a maioria escolherá errado. Ele assentiu, porque já foram preparados para isso. Esse era o plano desde o começo: tornar as marcas normais, transformá-las em moda, em autoexpressão, remover seu significado espiritual, e assim, quando a verdadeira marca chegasse, ninguém sequer questionaria. Ninguém perceberia a diferença. Ninguém pensaria em perguntar. Meu peito se apertou. Como eu pude ser tão cego? Como o mundo não via isso? A voz de Jesus veio firme. Diga a eles. Me virei para ele desesperado. Mas eles não vão acreditar. Seus olhos se fixaram nos meus. Inabaláveis. Alguns vão. A visão começou a desaparecer. Mas suas palavras ficaram gravadas na minha alma. O tempo está chegando. A escolha será feita. E muitos se perderão, porque nem sabiam que estavam escolhendo. Então, tudo escureceu. Me vi diante de Jesus. Minha mente ainda girava com tudo o que tinha visto. A ilusão, o condicionamento, a escolha que se aproximava. Tudo fazia sentido agora. O mundo caminhava para algo irreversível, e a maioria não perceberia até que fosse tarde demais. Abri a boca, queria perguntar, pedir mais tempo. Mas antes que eu pudesse falar, senti um puxão, diferente daquele que me arrastou para a minha escuridão. Esse era mais forte, mais rápido, definitivo. Jesus me olhou, sem hesitar. Seu tempo ainda não acabou. Suas palavras me atingiram como uma ordem inescapável. Eu queria ficar, aprender mais, entender tudo antes de voltar, mas não tinha escolha. A decisão já tinha sido tomada. O puxão se intensificou. O brilho de Jesus, as visões, o peso da eternidade, tudo desmoronou em um único ponto. Fui arrancado para trás, caindo mais rápido do que conseguia compreender. E então, dor. Um suspiro violento rasgou meus pulmões. Meu corpo estremeceu enquanto o ar voltava. Eu estava vivo. As luzes do hospital eram ofuscantes. Minha visão demorou a focar. Tudo parecia intenso demais, forte demais. O som das máquinas, as vozes frenéticas dos médicos, o peso do meu corpo na maca, tudo parecia errado, porque eu tinha acabado de estar diante de Jesus. Eu havia visto a eternidade e agora estava de volta. O rosto de um médico apareceu sobre mim, seus olhos arregalados, cheios de espanto. Ele voltou, ele voltou. Uma enfermeira deixou a prancheta cair e recuou, como se tivesse visto um fantasma. Meu peito se expandia e contraía com força. A dor ainda pulsava, minha cabeça latejava. Mas nada disso se comparava ao peso que agora preenchia minha alma. Virei a cabeça lentamente. E então, vi meu próprio braço, as tatuagens, as marcas que antes não significavam nada para mim, mas agora eram diferentes. Eu podia senti-las, não fisicamente, espiritualmente. Algumas eram apenas tinta, mas outras carregavam algo. Eu já havia sido marcado muito antes de perceber. A verdade bateu em mim com mais força do que qualquer dor física. Eu havia escolhido coisas sem entender o que eram. Eu havia aberto portas sem questionar. Eu havia me alinhado a algo sem sequer saber. E eu não era o único. O mundo inteiro estava fazendo o mesmo. A enfermeira dizia algo. Perguntava se eu podia ouvi-la, se eu sabia meu nome, mas eu não conseguia focar nela. Minha atenção estava presa às minhas próprias marcas, à minha pele, ao meu passado. Será que eu tinha dado permissão para algo me reivindicar, sem nem perceber? Meus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pelo que eu tinha visto, mas pelo que agora eu sabia. Quantas pessoas estavam vivendo com correntes invisíveis? Quantas carregavam marcas que as ligavam a algo que nem acreditavam? Cerrei os punhos. Eu precisava avisá-los. Eu precisava contar a verdade. Mas eu sabia. O mundo não acreditaria em mim. Antes mesmo de tentar, eu já sabia. Nem eu teria acreditado. Mas eu não tinha escolha. Aquilo não era apenas uma experiência, era a verdade. E se eu não falasse, quem falaria?